Bem-vindos, bem-vindos. Nós temos dificuldade em lidar com a realidade, né? Temos dificuldade de uma maneira consciente. Quando a gente se depara com algumas situações, a gente tenta lidar com elas e não consegue. E nós temos dificuldade de forma inconsciente. Essa maneira inconsciente nós não percebemos quase nada, mas podemos identificar através dos sintomas. Os sintomas nos auxiliam, sejam físicos, energéticos, emocionais, mentais ou espirituais. Eu estou já há alguns dias com alguns problemas de digestão. Minha digestão está difícil. Eu não estou digerindo bem alguma coisa. Já não estou digerindo bem fisicamente, certo? E aí entram outros detalhes. E não é uma questão que já implica numa dificuldade de ver a realidade, de tomar um remédio. Porque tem pessoas que acham muito simples: está com problema disso, toma um remédio, está com problema daquilo, toma outro remédio, toma isso, toma aquilo. É que nem dor de cabeça. Se está com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Não adianta. Você está indo lá e apagando aquela luzinha que está avisando você, ó, tem alguma coisa errada. Aí você corta a luzinha. Eu gosto de usar o exemplo do carro. Tem o painel do carro cheio de luzes e mostradores e coisa e tal, e acende uma luzinha ali, amarelinha. Você olha para ela, deve ser coisa temporária. Continua andando com o carro. Daqui a pouco o carro para. Você chama mecânico, coisa e tal, se mobiliza, vê o que é fundir o motor. Por quê? Porque a luzinha indicava que está faltando óleo. Se você ainda chegasse ao cúmulo de pedir para um mecânico, né, apaga aquela luzinha para mim, pior ainda, o motor do seu carro ia fundir e você, né, não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Então, os sintomas nos auxiliam. Só que as questões começam sempre no aspecto mental. A nossa mente não consegue olhar para a realidade adequadamente, consciente ou inconscientemente. E nós ignoramos alguma coisa. A questão vem por emocional, né? Desce um degrau emocional. E aí surgem alguns problemas emocionais que a gente olha, não olha, dá atenção, coisa e tal, vai levando, né? Chateado aqui, incomodado ali, indignado lá, depressivo lá, e assim a gente vai passando por essas questões emocionais sem dar muita bola para elas. Desce mais um degrau, cai no energético. Você começa a sentir algumas questões energéticas, alguns desgastes, alguns incômodos, e energético, isso não existe. Cai no físico. No físico não tem como você negar, não tem como você fechar os olhos. Tem, mas dói, incomoda, né? Como é que eu vou fechar os olhos com... Eu me alimento, eu como alguma coisa e eu me sinto mal, sinto o estômago ali, a digestão, sinto... né? Então, quer dizer, eu até posso negar, tento. Algumas pessoas conseguem, são muito fortes nisso. E aí, vai indo, que dá uma doença mais grave ainda, e aí chega um momento que você realmente não tem o que fazer, você tem que tratar. Então a gente tem que ficar atento aos sintomas, para ver o que nós estamos fazendo, o que nós não estamos vendo, não estamos percebendo, não estamos olhando na realidade, o que nós não queremos, e aquilo que nós não estamos vendo também, na realidade, inconscientemente. Então, essa minha questão do estômago, eu já estou atento a ela, desde que surgiu. Então, eu percebi algumas questões mentais, comecei a lidar com elas, mas não o suficiente. Percebi que evoluiu para o emocional, também fui lidando, coisa e tal, não o suficiente. E aí, quando bateu no energético, no físico, né, eu notei que eu vinha tentando trabalhar tinha sido uma tentativa vã, infrutífera, porque eu não consegui lidar adequadamente com algumas situações, não consegui digerir algumas situações, né? A gente não digere só alimento, a gente digere ideias, conceitos, concepções, a gente digere emoções e também os alimentos. Mas como os alimentos eu estou cuidando, né? Estou bem tranquilo quanto a isso, então
se situa mais na questão de ideias, de conceitos. Só que são coisas inconscientes, porque ao longo desse tempo, por mais que eu tenha me esforçado, eu não consegui chegar ainda no cerne da questão, não consegui chegar ainda nessa situação que está causando isso. Arranhei, cheguei a algumas coisinhas assim que... Mas, como eu não consigo ver a realidade como um todo, eu não consigo captar ainda, né, o que é, o que precisa ser feito, o que precisa ser ponderado. E a maioria das pessoas não tem uma atitude como essa. A maioria das pessoas sofre com isso, né, se ressente com isso, porque realmente não conseguimos lidar com a realidade. E esse lidar com a realidade, às vezes, é muito intenso, né? Muito intenso. Eu lembro principalmente nas terapias, nos atendimentos que eu fazia presencialmente, também no atendimento à distância, a negação, né? A pessoa trazia uma ideia errada. E eu mostrava para ela que aquela ideia estava errada. Ela discordava. Eu embasava a minha visão, mostrava que estava assim. A pessoa olhava para mim, eu aguardava ela para seguir. Pois ela está, esqueci o guarda-chuva hoje, tu acredita? Olha só, esse tempo aí já choveu e tudo molhado, eu deixei o guarda-chuva em casa. Nas primeiras vezes que isso aconteceu, eu tentava voltar à situação. Tá, mas e a questão? A pessoa fugia para o outro lado. E a questão? A pessoa fugia para o outro lado e ficava irritada, ficava indignada, às vezes brigava comigo, né? Levava um tempo para a gente acomodar as coisas. Com a experiência a gente foi percebendo que esse mostrar a realidade, mostrar o que é real, às vezes é uma confrontação da pessoa. Às vezes a pessoa se sente intimidada com isso, acredita. Então é preciso muito cuidado, é preciso muita gentileza, é preciso muita técnica para a gente conseguir avançar nessas questões. E algumas pessoas não querem avançar. Definitivamente, o terapeuta precisa respeitar, né? Há um momento. Nós temos que... as pessoas consideram uma coisa ruim, eu não consegui enxergar a realidade como um todo e ter uma visão ampla, eu não consigo perceber as coisas, eu quero perceber as coisas, eu quero ativar meu chakra frontal para enxergar as coisas. Mas nós precisamos entender que, em geral, nós não temos maturidade, amadurecimento psicológico realmente para lidar com muitas situações que a gente iria perceber. Seria novo, não conheço esse. E nós não temos também um despertar adequado, uma emergência espiritual adequada. Porque a ciência tradicional vai no amadurecimento psicológico, né? Mas não é só isso, nós temos toda essa parte sutil, toda essa parte espiritual, que em geral não é contemplada. Então, nós não temos esse amadurecimento, esse despertar suficiente para lidar com muitas situações. Então, é muito natural que a gente não consiga lidar com a realidade como um todo, que a gente não consiga ter essa amplitude de visão que muitos querem ter. Porque na hora que nós enxergarmos algumas coisas, na hora que nós nos depararmos com alguns detalhes, algumas ideias, nós vamos fugir. Nós vamos ficar preocupados com o guarda-chuva que a gente esqueceu em casa. E muitas pessoas forçam a barra para isso, né? Seja buscando técnicas e coisas e tal. E quando tem um vislumbre, as pessoas fogem, as pessoas batem retirada, saem pela tangente, né? Saem pela tangente. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade de observar a realidade adequadamente. Ainda. Ou seja, estamos em processo. Estamos em processo. Mas esse processo precisa ser conduzido adequadamente. Isso é importante. Porque quando você quer cortar a luzinha, não dá. Não vai funcionar. Quando você quer negar, não vai funcionar. Quando você quer afrontar, não vai funcionar. Então,
é preciso que a gente comece a trabalhar essas coisas, que de vez em quando a gente experimente algumas afrontas, que a gente experimente algumas coisas mais intensas. Mas depois é preciso um tempo para amadurecer isso, para maturar isso dentro da gente, para que a gente possa crescer um pouco mais e voltar a situações semelhantes e crescer com aquilo. De novo, você pode fazer isso autônomo, autodidata, sozinho, ou você pode buscar auxílio com um bom terapeuta. Né? São caminhos que a gente tem para essa ampliação. Leitura é importante, pessoal. Leitura é importantíssimo. Certo? Bons livros, uma boa seleção de livros é importante, uma boa seleção de vídeos. Nós temos muito material interessante na internet, hoje no YouTube, em vídeos, mas é preciso uma boa seleção, um bom senso muito afiado, porque há muita coisa ruim, muita coisa equivocada, muita interpretação totalmente equivocada da realidade, compatível com a visão que as pessoas têm. Mas que se a gente não cuidar, ao invés da gente desenvolver nosso despertar, nós vamos, cuidado gata, nós vamos embotar, atrofiar um pouco esse despertar, porque a gente vai entrar por caminhos equivocados. Então é preciso cuidado. Vai de cada um, é claro. Cada um no seu tempo, é claro. Não há nada certo de errado. Mas a gente consegue um Kaizen, né? De novo, Shinshin Kaizen do Reiki. Melhoria contínua desse despertar. Certo? Não só o Kaizen material, mas esse Kaizen despertar, melhorando constantemente. E ficando sempre atento a esses movimentos. Por que eu estou vendo esse filme? Por que eu estou vendo esse vídeo? Por que eu estou lendo esse livro? Por que eu estou pensando assim? Essa observação, esse questionamento vão conduzir cada vez mais a gente para um despertar adequado, despertar consistente. Até lá, muito acolhimento, muita gentileza consigo mesmo. Muito importante isso. Porque as nossas dificuldades não vão sumir por decreto. Decreto que a partir de hoje, pela força da espada mágica de não sei quem, eu vou... Isso não existe. O Padre Quevedo dizia isso, don't exist. Não existe. Passo a passo, um dia após o outro. Então temos que nos acolher nas nossas dificuldades, nas nossas incapacidades temporárias, momentâneas. Precisamos acolher nossos defeitos com carinho para poder avançar. Gratidão.